Existe um grito silencioso que une a humanidade através dos séculos. É uma frase sussurrada em momentos de desespero, proferida com amargura diante da adversidade e, por vezes, declarada com uma raiva fria e resignada. A frase é simples, mas seu peso é o de milênios de experiência humana. O mundo não é justo. Nós a sentimos vibrar em nosso peito quando vemos o esforço honesto ser ofuscado pela astúcia desleal. Nós a reconhecemos na ascensão daqueles que parecem não merecer e na queda daqueles que doaram tudo de si. Vemos sua sombra na loteria do nascimento, onde alguns chegam ao mundo com todas as portas abertas, enquanto outros encontram apenas muros intransponíveis. A doença que escolhe o corpo saudável, o acidente que interrompe um futuro promissor, a traição que surge da confiança mais profunda, todas são manifestações dessa verdade desconfortável. O universo não opera sob um código de ética humano. Ele não distribui recompensas com base no mérito, nem aplica punições com base na maldade. Ele simplesmente é indiferente, caótico e, para nossa percepção limitada, profundamente injusto. E aqui, neste exato ponto de reconhecimento, nessa dura constatação da imperfeição inerente à ordem das coisas, que se apresenta uma encruzilhada fundamental para a nossa jornada individual. O que escolhemos fazer com esse conhecimento? Permitimos que a amargura se enraize em nosso ser, corroendo nossa alegria e obscurecendo nossa perspectiva? Mergulhamos na autocomiseração, abraçando o papel de vítimas impotentes das circunstâncias, alimentando uma indignação paralisante que nos impede de avançar? Ou, em vez disso, ousamos trilhar um caminho diferente, uma resposta proativa e fortalecedora que nos permite manter nossa dignidade e nosso propósito, mesmo diante da inevitável falta de equidade que permeia o tecido do universo. Sucumbir é permitir que essa constatação da injustiça se torne o ácido que corrói nossa alma. É o ato de se deitar no chão da arena da vida e aceitar a derrota antes mesmo que a luta comece. É transformar a dor da injustiça em um veneno chamado ressentimento, uma bebida amarga que tomamos todos os dias na esperança de que o outro, o mundo, sinta seus efeitos. O ressentimento nos transforma em prisioneiros do passado, forçados a reviver a ofensa, a perda, a desigualdade, em um ciclo interminável que drena nossa energia vital e nos impede de enxergar qualquer futuro possível. Sucumbir é também vestir o manto da vitimização. É uma armadura perversa que, ao mesmo tempo que parece nos proteger da responsabilidade, nos aprisiona em uma cela de impotência. Aquele que se vê como vítima renuncia ao seu poder mais fundamental, o poder de agência, a capacidade de ser o autor da própria história. Ele entrega a caneta de sua vida para as mãos do destino, dos outros, do sistema e passa a ser apenas um personagem secundário em sua própria narrativa, um coadjuvante que apenas reage passivamente aos acontecimentos. A narrativa da vítima é sedutora porque ela nos absolve. Se o mundo é o culpado, então não temos o dever de lutar. Se fomos injustiçados, temos o direito de nos queixar, de nos lamentar, de esperar que uma força externa venha nos resgatar. Mas o resgate raramente chega, e a espera se transforma em uma longa e lenta asfixia da nossa vontade e do nosso potencial. Finalmente, sucumbir pode se manifestar da forma mais sutil e talvez mais trágica de todas: a apatia. É o encolhimento de ombros final, é a conclusão de que, se nada é justo, então nada importa. O esforço é inútil, os valores são relativos, as virtudes são uma tolice. A apatia é um deserto emocional onde a paixão, a esperança e o propósito murcham e morrem. É uma forma de morte em vida, um estado de indiferença onde a pessoa para de reagir não porque encontrou a paz, mas porque perdeu a habilidade de se importar. Sucumbir, portanto, não é um ato único, mas um processo gradual de desintegração interior.
é a escolha de se definir pela ferida, em vez de se definir pela cicatriz e pela força que ela representa. Neste ponto, podemos traçar um primeiro e crucial paralelo com a sabedoria estoica. Os estoicos não eram otimistas ingênuos. Eles não pregavam que o mundo era bom ou justo. Pelo contrário, eles tinham uma visão claríssima da brutalidade, da efemeridade e da indiferença do cosmos. Marco Aurélio, o imperador filósofo, lidava diariamente com traições políticas, guerras, pragas e a estupidez humana. Ele sabia em primeira mão que o mundo não era justo. A grande virada de chave estoica, no entanto, não está em negar essa realidade, mas em mudar radicalmente o foco da nossa atenção. Eles nos ensinam a realizar uma cirurgia mental precisa, separando o que está sob nosso controle do que não está. A justiça do mundo, as ações dos outros, os acidentes da natureza, a doença, a morte, tudo isso pertence à categoria das coisas que não controlamos. Nossa reação a esses eventos, nossos julgamentos, nossas escolhas, nossa integridade, isso e somente isso está sob nosso controle. Sucumbir é a consequência de fixar nossa mente naquilo que não podemos mudar. É uma luta perdida. Reagir, como veremos, é a arte de focar toda a nossa energia na única arena onde a vitória é sempre possível, a arena da nossa própria mente e das nossas próprias ações. A pergunta crucial que o estoicismo nos convida a contemplar profundamente, diante da inegável constatação da injustiça que permeia o mundo, não é um lamento passivo e autocomiserativo, mas sim uma indagação proativa e fortalecedora. Diante desta situação, o que eu escolho fazer a respeito? E a resposta que ressoa através dos ensinamentos dos grandes mestres estoicos nunca é uma postura de resignação passiva ou de aceitação silenciosa do sofrimento como um destino imutável e pré-determinado. Em vez disso, a filosofia estoica nos impele a direcionar nossa atenção e nossa energia vital para a única esfera onde possuímos o poder genuíno de exercer uma influência real e duradoura: o nosso próprio ser interior. Reagir, no contexto da sabedoria estoica, não implica em sucumbir à tentação da vingança mesquinha ou em nutrir um ódio corrosivo e debilitante contra aqueles que nos prejudicaram ou contra as estruturas sociais ou sistêmicas que nos parecem intrinsecamente falhas e injustas. Essas reações viscerais são emoções negativas poderosas que, em última análise, nos aprisionam em um ciclo de sofrimento autoinduzido e nos impedem de avançar em direção a uma existência mais plena e serena. A verdadeira reação estoica é uma ação ponderada e deliberada, cuidadosamente guiada pela bússola da razão lúcida e pelos princípios inegociáveis da virtude. Essa reação começa, fundamentalmente, com o cultivo diligente da nossa própria resiliência interior. Diante de uma manifestação de injustiça, seja ela direcionada a nós ou a outros, a primeira e mais crucial linha de defesa é a nossa capacidade de manter a serenidade da mente, de analisar a situação com clareza e objetividade, de não nos deixarmos arrastar para o turbilhão da raiva descontrolado, do medo paralisante ou do desespero avassalador. Essa resiliência, essa força interior que nos permite enfrentar as adversidades com equanimidade, é construída pacientemente através do aprofundamento do autoconhecimento, da prática constante da atenção plena no momento presente e da firme e contínua lembrança dos princípios basilares da filosofia estoica. Em segundo lugar, reagir de forma estoica pode, e muitas vezes deve, envolver a tomada de ações concretas e bem pensadas dentro dos limites da nossa esfera de influência individual, com o objetivo de mitigar os efeitos nocivos da injustiça, seja para salvaguardar o nosso próprio bem-estar, seja para estender uma mão de apoio e solidariedade àqueles que foram injustiçados. Se presenciamos uma pequena injustiça em nosso cotidiano, podemos escolher intervir com coragem moral e com a clareza da razão.
Se somos nós mesmos as vítimas de uma injustiça de maior magnitude, podemos buscar os recursos legais ou outras formas de reparação disponíveis, sempre nos esforçando para manter a compostura interior e a inabalável integridade do nosso caráter. Mas, de forma crucial e fundamental, reagir de acordo com os preceitos estoicos também significa direcionar um foco intenso e constante para a nossa própria conduta e para as escolhas que fazemos a cada instante. Mesmo vivendo em um mundo que frequentemente nos parece injusto e desigual, nós possuímos a capacidade inerente de escolhermos sermos justos em nossas próprias interações. Podemos optar por tratar os outros com equidade, com empatia e com o respeito fundamental que todo ser humano merece, mesmo quando não recebemos o mesmo tratamento em troca. Podemos nos comprometer a manter nossos valores éticos e a preservar nossa integridade moral, mesmo quando confrontados com a desonestidade, a corrupção e a falta de escrúpulos daqueles ao nosso redor. Essa, em última análise, é a nossa resposta mais poderosa à injustiça do mundo. Viver de acordo com a mais alta e nobre versão de nós mesmos, independentemente das circunstâncias externas que buscam nos desviar desse caminho. Reagir, no contexto da filosofia estoica, não significa impedir uma mudança real, mas sim errar-se em liso ódio e rancor. Reagir não implica em sucumbir à aversão ao mal ou à dessensibilidade à violência. Reagir significa entender que participar da mudança necessária é um processo que, em seu cotidiano, é muito mais sustentável e eficaz quando conduzido pela razão lúcida, pela virtude e pelo compromisso amoroso com o total. Em segundo lugar, reagir de forma estoica pode, e muitas vezes deve, envolver a tomada de ações concretas e bem pensadas, dentro dos limites da nossa esfera de influência individual, com o objetivo de mitigar os efeitos nocivos da injustiça, seja para salvaguardar o nosso próprio bem-estar, seja para estender uma mão de apoio e solidariedade àqueles que foram injustiçados. Se presenciamos uma pequena injustiça em nosso cotidiano, podemos escolher intervir com coragem moral e com a clareza da razão. Se somos nós mesmos as vítimas de uma injustiça de maior magnitude, podemos buscar os recursos legais ou outras formas de reparação disponíveis, sempre nos esforçando para manter a compostura interior e a inabalável integridade do nosso caráter. Mas, de forma crucial e fundamental, reagir de acordo com os preceitos estoicos também significa direcionar um foco intenso e constante para a nossa própria conduta e para as escolhas que fazemos a cada instante. Mesmo vivendo em um mundo que frequentemente nos parece injusto e desigual, nós possuímos a capacidade inerente de escolher sermos justos em nossas próprias interações. Podemos optar por tratar os outros com equidade, com empatia e com o respeito fundamental que todo ser humano merece, mesmo quando não recebemos o mesmo tratamento em troca. Podemos nos comprometer a manter nossos valores éticos e preservar nossa integridade moral, mesmo quando confrontados com a desonestidade, a corrupção e a falta de escrúpulos daqueles ao nosso redor. Essa, em última análise, é a nossa resposta mais poderosa e significativa à injustiça do mundo. Viver de acordo com a mais alta e nobre versão de nós mesmos, independentemente das circunstâncias externas que buscam nos desviar desse caminho. Perecer, nesse contexto filosófico, não se refere necessariamente à cessação da vida física, mas sim à morte da nossa capacidade de florescer como seres humanos, de encontrar um propósito genuíno em nossa existência e de viver com uma dignidade intrínseca que nada no mundo externo pode nos arrebatar. Perecer verdadeiramente quando permitimos que a injustiça do mundo nos defina por completo, quando nos resignamos a nos tornarmos vítimas passivas das circunstâncias que se apresentam, quando a nossa tão almejada paz interior se torna inteiramente dependente da manifestação de uma justiça externa, que em sua natureza é frequentemente fugaz e ilusória. A escolha derradeira reside em suas mãos. Você pode se consumir na amargura e na frustração diante da inevitável imperfeição do mundo, permitindo que esses sentimentos negativos o paralisem e o impeçam de viver plenamente.
Ou, em vez disso, você pode escolher usar essa dura constatação da injustiça como um poderoso chamado à ação interior, um convite para fortalecer sua resiliência e reafirmar seu compromisso com a virtude. Reaja, não com uma raiva cega e destrutiva, mas com a força inabalável da sua razão, com a firmeza inegociável do seu caráter e com o compromisso inabalável com a sua própria busca pela excelência moral. O mundo, em sua vasta complexidade, pode nunca se tornar perfeitamente justo, mas a sua resposta pessoal e consciente a essa injustiça é uma escolha que permanece sempre e incondicionalmente sob o domínio do seu poder mais essencial.